Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta noite e por todos sempre. Hoje falaremos sobre o tema fé e experiência. E fé parece algo bem comum, é um tema que normalmente a gente ouve falar muito, e é sempre necessário a gente voltar a essas informações, a essas reflexões, sobretudo nos tempos desafiadores, nos tempos em que às vezes as coisas parecem não ter controle. Tem épocas da vida, parece que isso é mais intenso. Mas eu pergunto, em que momento da história da humanidade o homem na Terra não precisou ter fé? Em que momento ele não teve desafios, impedimentos, problemas? A diferença é que nos nossos dias as informações chegam tão rápido que nós temos a ideia de que nós vivemos num mundo catastrófico, caótico. Mas quem vivesse há 1000 anos atrás e pudesse receber as notícias rapidamente como nós recebemos hoje, sobre todas as barbáries, todas as guerras, todas as atrocidades que eram cometidas, também teriam essa percepção de um mundo caótico, catastrófico. Alguém diria, mas Antenor, naquela época não existia ameaças, ou não existiam ameaças tão graves para a humanidade como existe hoje, armas nucleares. O que existia eram catapultas, eram lanças, flechas, eram ali as táticas de guerra que eram basicamente corpo a corpo. Não existia uma ameaça que era da proporção que existe hoje. Embora esses instrumentos de destruição existem, todos sabem que não podem usá-lo. E que a hora que forem usados, desencadeiam algo em uma proporção que se volta contra todos. Então, ao mesmo tempo que a gente imagina que nos nossos dias tudo é muito mais complicado, mais difícil, também existem muitas coisas que amarram, muitas coisas que prendem todas essas coisas aparentemente difíceis. Então, nós sempre vamos ter uma impressão, ou não, dependendo de como a gente interpreta, de como a gente vê a realidade que a gente está vivendo, dependendo do quanto nós somos bombardeados por informações, por notícias. Mas ainda assim, independente desse quadro todo, a nossa própria vida apresenta desafios que exigem de nós essa virtude tão necessária, tão importante para a vida humana, que é a fé. Porque mesmo que a gente não leve em conta nada do que se passa no mundo, os nossos problemas já são suficientes para nos fazerem questionar sobre tudo que a gente está vivenciando. E quando a gente aborda a questão da fé, nós vamos ver que existem muitas ideias, e a gente faz uma pesquisa que imagina que alcança quase todas as ideias, e aí subitamente, um pouco antes, lembra, olha, essa ideia era muito importante de ter sido incluída também. Ali enquanto eu estava ali aguardando, e veio à memória uma frase do Chico, de uma das mensagens, na verdade não é dele, é de Emmanuel, em que ele fala algo assim, não vou reproduzir exatamente, porque veio agora na memória isso, que o maior sofrimento para o homem no mundo é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Porque quando nos falta completamente a fé, em todos os aspectos que ela pode ser abordada, se torna muito difícil viver. E é isso que leva muitas pessoas, às vezes, a pensarem na morte como uma solução para os seus problemas, porque não têm mais fé em absolutamente nada. Alguém pode estar pensando, mas ele está confundindo fé com esperança? A esperança é algo muito parecido com a fé. É uma ideia que nós trazemos de que algo bom possa acontecer, de que algo bom possa realizar. E a fé é acreditarmos que esse algo bom pode realizar porque tem um propósito para acontecer. Porque tem que acontecer. Enquanto a esperança é uma expectativa que nós temos de que as coisas melhorem, a fé é uma certeza de que elas vão melhorar. É aí que entram aspectos da fé religiosa e da fé humana. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões sobre algumas colocações que Allan Kardec
e alguns espíritos que trabalharam na codificação trouxeram sobre a fé, e não vamos esgotar o tema. Aliás, eu sugiro que todos estudem e pesquisem sobre a fé, porque nós vamos descobrindo cada vez mais informações importantes, relevantes, e vamos entendendo que a fé é algo que está ao alcance de todos. Então, sem mais demora, vamos começar nessas reflexões, então, trazendo aqui alguns questionamentos válidos. Recentemente, uma pessoa que tem uma importância imensa na minha vida e trouxe uma reflexão que desencadeou todas essas reflexões, embora fosse um tema que eu já tenha abordado em outras ocasiões, em outras palestras, com outros enfoques, mas achei pertinente trazer hoje para a nossa reflexão. Eles são questionamentos que, se nós ainda não fizemos, um dia faremos. São questionamentos inevitáveis na experiência do homem, perguntar-se: por que algumas pessoas sentem uma fé viva e outras não? Me recordo de pessoas para mim que tinham uma fé que não era fé como eu aprendi a desenvolver, era algo inato nelas. Eu acho que cada um de nós pode se recordar de alguém assim, de alguém que tinha uma fé tão poderosa que ajudou essa pessoa a vencer os desafios dela, as lutas, os problemas. Para nós que admitimos a reencarnação, não é difícil imaginar que essa fé é uma conquista que essa pessoa teve. Pode ser nessa experiência, como nas vidas passadas. Por isso que não nos deve surpreender que alguém não precise de tantos argumentos para acreditar em algo, como nós, por exemplo, precisamos um dia. Porque eles já realizaram esse percurso. Mas fazer esses questionamentos são importantes para todos nós, porque na doutrina espírita não existe a proibição de questionar. Não existe mistério que está reservado apenas a Deus. É uma ideia muito simples. Se Ele nos deu inteligência para questionar, é para usá-la. E nós temos essa possibilidade de sempre questionar, de querer entender mais, de aprofundar o conhecimento. Outro questionamento muito válido que surge: é possível adquirir a fé? Nós podemos desenvolver uma fé maior do que nós já temos ou não? Por que não sentimos intensamente a presença espiritual a ponto de adquirirmos uma fé inabalável? Tem pessoas que pensam que um médium ele vai ter muito mais fé de que existe uma intervenção espiritual na vida favorável ao homem, porque ele pode ouvir, ver, sentir a presença dos espíritos, captar as ideias. Mas não é bem assim. Logo mais a gente vai ver um exemplo de que o fato de ser médium não leva necessariamente a você ter uma fé inabalável de pronto. Outro questionamento válido: porque nem todos têm experiências espirituais diretas que fortaleçam sua fé. Afinal de contas, se existe esse mundo espiritual, por que eles não vêm e não conversam com cada um de nós, se apresenta para cada um de nós, para provar: olha, não precisa duvidar de nada, está tudo aí, podem acreditar. Quem conhece um pouco da história do Espiritismo, dos fenômenos impressionantes que aconteceram no século XIX, entendem por que os espíritos pararam de fazer demonstrações ostensivas. Porque era tanta dúvida, por mais que eles demonstrassem, a pessoa não acreditava. A estratégia dos espíritos mudou do século XIX para o século XX. Porque não adianta você dar provas para quem não quer aceitá-las. Quando a gente estuda como era essa pesquisa que faziam com médiuns, eram coisas bárbaras que faziam com os médiuns para tentar provar que eles estavam mentindo e falseando os fenômenos. Como até hoje acontece. Quando não conseguem provar uma fraude num médium sério, eles dizem que tudo aquilo é uma armação. E simplesmente se nega a analisar o fenômeno puro e simples que demonstra a realidade espiritual. Então é por isso que os espíritos pararam de querer dar provas para as pessoas. Só darão provas quando a pessoa estiver preparada a entendê-las. Alguém mais assim, crítico, vai pensar: mas não seria melhor eles aparecerem agora aqui materializados?
com certeza, acho que 99% de nós íamos entrar em choque, íamos sair correndo, que nem uns doidos daqui, iam falar no primeiro pronto-socorro que atendesse as pessoas em crise, iam falar que aquilo é um surto coletivo e que as pessoas foram sugestionadas. E se a câmera conseguisse registrar alguma coisa, ia falar, isso é um reflexo do clarão das luzes, não é um fenômeno real. Por isso que eles não produzem esses fenômenos. Eles não fazem esses fenômenos, porque a humanidade ainda está pouco preparada para receber uma demonstração muito grande. A gente, quando tem contato com alguma coisa do mundo espiritual, a gente já fica abalado. Quando eles levantam levemente o véu, algo assim, mínimo, se escancarassem tudo, nós teríamos muita dificuldade. E por que nós temos essa dificuldade? Porque quando encarnamos e adquirimos a cultura terrena, tudo cria em nós uma série de bloqueios, uma série de limitações. E é tão poderosa essa influência da matéria sobre nós, que nós, quando desencarnamos, também temos medo no mundo espiritual dos espíritos. Tem inúmeros relatos disso. De pessoas que desencarnam, quando vêem um familiar desencarnado, ficam apavoradas. Por quê? Porque a educação religiosa delas diz que essas pessoas tinham que estar adormecidas e não vivendo do outro lado. Então nós estamos ainda aprendendo a entender essa realidade espiritual e nos tornando mais aptos a aceitá-las. E é por isso que eles nunca vão demonstrar de maneira inequívoca. Então quer dizer que tudo é inútil? Que nada disso vai adiantar a gente então para desenvolver a fé? Também não é bem assim. Todos nós iremos com o tempo aguçando essa característica, essa qualidade que nós podemos desenvolver, que é a fé. Nós temos alguns conceitos no Espiritismo, ou algumas máximas, alguns princípios sobre fé, que deve ser do conhecimento de todos, vocês já devem ter ouvido em alguma palestra, ou mesmo lido, como essa daqui, que ela é muito célebre, essa frase de Allan Kardec, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A gente descobre quando a gente tem fé mesmo, quando alguém nos traz um questionamento, nos coloca em dúvida, e a gente é capaz de entender aquela objeção que a pessoa faz, e ainda assim a gente permanece com fé. Ou a gente pode também trazer essa frase aqui, que é: a fé verdadeira se caracteriza pela calma no interior. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, nas leis eternas da justiça, e sente-se em paz, mesmo diante das provações. Para mim, isso aqui é um diagnóstico. Se eu não consigo ter paz na vida, se eu não consigo ter calma interior diante dos problemas, dos desafios, isso indica que eu ainda preciso desenvolver a minha fé. Os momentos desafiadores é que a gente realmente consegue descobrir que tem fé. É aí que ela passa a ter valor e se revela para nós se ela é verdadeira ou não, ou se ela é só um produto cultural nosso. Porque muitas pessoas que acreditam ter fé, na verdade elas aprenderam a acreditar em algumas coisas, porque é do seu meio familiar, social, cultural, e ela então acredita. Mas ela, quando precisa pôr isso à prova, ela demonstra desespero. Eu acredito que Deus é por mim. Passo por um sofrimento e me sinto desesperado, pensando que eu estou totalmente desprotegido. Portanto, eu ainda tenho uma fé muito nascente ainda. Ou a gente pode trazer essa frase aqui: a fé robusta dá coragem e energia. A fé vacilante deixa indecisão e angústia. Quando a gente tem um problema e a gente sente vigor para dizer eu vou lutar e eu vou conseguir, eu tenho essa fé robusta. Agora eu tenho que pensar se isso não é só uma afirmação dos lábios para fora, porque a gente também aprende, pela cultura que a gente é submetido, a fazer afirmações para passar a acreditar nelas. Mas elas não são a expressão real do que a gente vive. A gente sabe que, de fato, aquilo que a gente afirma tende a se tornar realidade para nós. É verdade, por aspectos aí da neurociência hoje, que investiga como nós aprendemos, que o que afirmamos positivamente tem um valor para nós que adquire
uma certa realidade interna. Então essas expressões também, que a gente aprende a afirmar, vou conseguir, Deus está do meu lado, elas não são vazias, mas elas ainda não são essa fé do Espírito. Ela ainda é um condicionamento da vida material. É dessa vida do corpo físico que nos limita. Quando a gente desencarna, essas expressões muitas vezes não refletem lá nessa força. E tem outras frases mais sobre a fé. Sobre fé raciocinada, a fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. É por isso que no Espiritismo se dá tanta ênfase ao conhecimento. Porque se nós não temos um embasamento teórico sobre aquilo que acreditamos, a nossa fé só vai ser crença. Mas isso por si só não é suficiente para dar aquela fé inabalável. Aqui ele nos traz a reflexão: a fé cega não raciocina, aceita sem verificação o falso como verdadeiro. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, não teme o exame, porque tem certeza de estar com a razão. Chega um ponto em que a gente pode ser questionado pelas pessoas e aquilo não nos traz desconforto, porque sempre que alguém nos põe em xeque aquilo que nós acreditamos e aquilo nos traz algum desconforto, é sinal de que nós temos que recomeçar o nosso processo de aquisição de fé, porque ela ainda não está fortemente estabelecida em nós. Nos nossos tempos, a gente vive uma época em que há muitos confrontos ideológicos sobre muitos campos, sobretudo político, mas o campo religioso ele ainda continua intenso, forte, em que as pessoas se atacam nas suas convicções. E pode observar, as pessoas que reagem com violência aos questionamentos das suas crenças, geralmente são porque estão muito inseguras em relação a ela. Porque se eu acredito de verdade em alguma coisa, não preciso ter uma reação agressiva com quem me questiona, com quem me ataca. Eu simplesmente aceito a opinião de alguém que não viveu o que eu vivi. Então, quando as minhas emoções são de desalinho diante de um questionamento, a minha fé está para ser adquirida ainda. E por fim, e nessa frase, faltou essa aqui dessa tela. A fé, para ser fecunda, deve ser ativa, não deve entorpecer-se. A verdadeira fé é aquela que se dobra à razão e não a submissão passiva. Submissão passiva é assim, olha, você tem que acreditar, porque senão Deus não vai gostar de você e vai te eliminar. Isso é um mistério dele, que ele falou que eu tenho que dizer que você tem que acreditar. Isso é submissão passiva. A fé que se dobra à razão é refletiu, analisou, pensou, e você vê, é uma possibilidade, é plausível essa explicação, então eu passo a acreditar nisso. Então essa é a fé que se submete à razão. Por isso que não tem obrigatoriedade para quem é espírita de acreditar em tudo que a gente vem aqui e fala aqui na frente, gente. Ninguém tem que acreditar em nada. O que você tem que fazer é estudar para você mesmo chegar às conclusões. Quem vem e fala em nome da doutrina está expondo um panorama de ideias, de fatos, de experiências. Mas quem vai decidir e vai acreditar nisso ou naquilo é a sua consciência, você mesmo. Não existe imposição nenhuma para o espírito. Querer forçar que as pessoas adotem, posso só acreditar nisso, nisso, nisso. Isso é o que a gente fez de errado quando a gente passou pelas outras religiões. Quando fomos outros pregadores de outras denominações. De querer moldar a cabeça das pessoas. Agora, para a gente assumir esse papel de pensador livre, independente, isso tem um peso gigantesco. A gente tem que assistir menos televisão e ler mais. A gente tem que se distrair menos e estudar mais. Tem que frequentar a casa espírita e fazer os cursos. Mas não ficar lá só sentado ouvindo, participar, questionar, perguntar, mas por que isso, por que aquilo? Isso é o que vai criando esse pensamento autônomo que nos leva a essa fé que só se dobra à razão e nunca à imposição.
Mas essa frase aqui, ou esse pequeno trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é especial para a nossa reflexão dessa noite. Ele é fundamental para a gente entender por que a fé pode ser adquirida. Olha só o que então um espírito protetor, lá em Paris, 1863, trouxe. A fé humana e divina, se todos os homens estão aptos a possuí-la, ela não se desenvolve espontaneamente. É preciso despertar esse sentimento latente e adormecido, esclarecer, estimular e desenvolver. A fé é uma aquisição dos que desejam possuí-la e, principalmente, dos que se tornam dignos pela prática da humildade, do desinteresse e da caridade. Quando ele coloca isso de que a fé humana e divina são aspectos da mesma qualidade que o ser humano pode ter. Eu acreditar que coisas da minha vida podem dar certo e que elas estão guiadas, orientadas para isso, com um propósito maior para a minha vida, eu esperar o melhor do meu trabalho, isso é a fé humana. E se eu acreditar que isso me leva a cada dia a levantar. E hoje o que nos trouxe aqui foi um ato de fé também. Quem veio acreditou, de alguma forma, lá no íntimo. Algo eu posso encontrar hoje no Zio da Gama. Quando a gente acordar amanhã cedo e for enfrentar os nossos desafios profissionais, domésticos, e a gente vai iniciar a nossa tarefa, é a fé que nos levanta e faz enfrentar aquilo. Quando a gente não levanta, é porque acabou todas essas esperanças. É aquele sofrimento daquela frase do Chico ou de Emmanuel que eu falei no início. Que a maior privação para o homem, né, ou o maior sofrimento, é sofrer a privação da fé. Porque quando você já não acredita em mais nada do que possa obter da vida, por que viver? E é isso que muitos irmãos às vezes sentem tão abalados nas suas convicções, nas suas esperanças, na sua fé, e pensam em desistir da vida. Acreditam que ali não vai ter uma saída para aquele problema que ele está desenvolvendo. Então, realmente não ter fé, pelo menos especialmente para mim, não sei se é assim para vocês, é talvez a pior pobreza que a gente possa ter. Talvez seja o pior estado que eu me encontraria é não ter fé. Porque é ela que faz todos os dias a gente se movimentar, agir e fazer. A fé divina, ela é irmã dessa fé humana. Nós vamos aprendendo a confiar de que existe algo transcendente, espiritual, algo que nos conecta com o todo, e que nos deu origem, que nos guia, que nos envolve, nos encaminha e nos ama. Acreditar nisso está dentro desse processo que nós estamos vivendo de desenvolver a fé humana. Por isso que o que se aplicar hoje, ou que nós vamos falar para o desenvolvimento da fé humana, também leva à conquista da fé divina. Aqui o Espírito Protetor trouxe algo fundamental para a gente pensar sobre essa aquisição de fé. Como fortalecer tanto a nossa fé humana quanto a fé divina que nós temos que desenvolver. E é algo que devemos refletir demoradamente. Quando ele diz que é algo que é para quem quer. Então, se você quer ter fé, você pode conseguir. Mas para isso precisa desses 3 requisitos: humildade, desinteresse e caridade. Por que humildade é importante para desenvolver fé? A humildade ela é importante porque ela estabelece para nós os nossos limites. Ela nos mostra que os resultados que nós temos não são todos nossos. Não estão circunscritos apenas àquilo que nós providenciamos e fizemos. Quando a gente faz uma recapitulação da nossa história, a gente vê, em momentos decisivos da vida, houve intervenções, encaminhamentos, e não foi pura sorte. Não foi processo aleatório nenhum. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem uma frase comum que diz isso. E é isso mesmo, gente. Quando a gente é capaz de humildemente perceber que nós não temos o controle de tudo, aliás, nós temos um controle muito pequeno da vida,
e que as coisas se encaminham, endereçam sempre para um bem maior nosso, quando a gente está aberto a perceber que certas mudanças são importantes e nos mudam, são necessárias, nós começamos a perceber então que somos humildes. Agora, se eu sou muito arrogante, orgulhoso, pretensioso, tudo sou eu, tudo eu conquistei, tudo eu fiz. Não tem espaço para Deus numa vida dessa. Não tem espaço para espírito bom nenhum agir e demonstrar a sua ação, porque o indivíduo ele está iludido consigo mesmo. Por isso que a humildade é uma virtude importante que o Espírito apresenta. A outra virtude que ele apresenta é o desinteresse. Tem gente que pensa que, bom, se Deus quiser, Ele vai me atender o meu pedido para provar que Ele existe. Ele não precisa nada para você. Deus não tem que provar nada, porque tudo Ele já pôs aí para você descobrir. Se o seu filho de 5 anos começa a te testar, você entra no joguinho dele, você mostra que você é tão imaturo quanto ele. Agora imagine a inteligência suprema, o incriado. Aquilo que ainda nós não estamos tendo capacidade de entender a sua totalidade, como ele pode ser. Por que ele vai entrar num jogo comigo? De querer me provar que ele existe, por exemplo. Ele tem coisas muito mais importantes que ele quer me ensinar do que provar que ele existe. A própria vida vai se encaminhar de me mostrar isso em algum momento da minha evolução. Então, uma infantilidade da nossa parte, a gente querer barganhar com Deus, com os espíritos superiores. Nem aqui na Terra, quando a gente lida com pessoas extremamente éticas, íntegras, você consegue barganhar com elas para obter favores de nenhuma espécie. A pessoa só age com você com justiça, com correção. Porque esses seres que atingiram um estado de consciência tão avançado vão negociar com o seu interesse mesquinho. Deus, me dá isso para provar que você realmente existe, para eu poder agir. Me dá aquelas 6 dezenas tão sonhadas, que aí eu vou abrir um monte de obras assistenciais, vou dar dinheiro para isso, para aquilo. Ele já sabe o que você é capaz. Quem não sabe ainda é você. Porque a gente não sabe se com um prêmio acumulado de Mega Sena a gente vai ser a mesma pessoa tão idealista quanto a gente é hoje. E talvez Deus nunca vai dar porque pode nos perder, porque não estamos ainda preparados. Então Deus não negocia com pessoas interesseiras, com pessoas que estão querendo testá-lo. O mundo espiritual superior, as inteligências que estão já na consciência, que nós ainda estamos muito longe de alcançar, não vão se subordinar nada para nos provar nada. Por isso que ao agir no mundo, nós temos que ser pessoas desinteressadas de qualquer recompensa, de qualquer prova, e temos que fazer o bem pelo bem. E é nesse processo que a gente começa a descobrir a essência de tudo aquilo. E a gente começa a perceber como tudo funciona, como tudo se interrelaciona, e a gente começa a perceber, a vida tem algo especial. A vida tem algo marcante nela. Quando a gente é interessado em alguma coisa, a gente meio que obstrui as descobertas que nos encantam e revelam segredos que são muito sabiamente escondidos na experiência que nós estamos vivendo. Por isso que temos que viver uma vida não querendo testar tudo a todo tempo. E por que a caridade ela é tão importante no desenvolvimento da fé? A caridade legítima, como aprendemos no Espiritismo, que não é esmola, não é se livrar de objetos materiais, não é simplesmente doar para conquistar um lugar do outro lado. A caridade que é aquele sentimento de pensar, aquela pessoa sofre, eu poderia sofrer como ela, eu não quero que ela sofra. Por isso eu dou, por isso eu faço, porque eu não quero que alguém viva isso. Porque para mim é ruim, eu não quero que o outro viva. Isso é caridade. É aquele sentimento de empatia, de se colocar no lugar de uma outra pessoa. Esse é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. Você quer fazer algo para Deus?
faça algo pela vida que Ele criou. Você quer fazer algo que te aproxima de Deus? Faça algo por alguém que precise, ou por um outro ser que precise, porque todos são filhos de Deus, desde os seres microscópicos a nós, seres humanos, em termos de complexidade orgânica, todos somos filhos de Deus. Você quer fazer algo para se conectar com Deus? Faça o bem, porque é isso que Ele faz o tempo todo. É isso que as pessoas estão o tempo todo. Quem busca e vivencia profundamente a caridade se sente profundamente tocado, porque ele consegue se aproximar, ainda que muito distante, dessa esfera de ação da inteligência suprema. Quando Jesus falou na síntese maravilhosa dos mandamentos da lei, ele disse que o primeiro era amar a Deus e o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo, era sobre isso que ele estava falando. Deus se revela através do amor, através dessa experiência. Você não precisa nem dar o nome de Deus, mas se você está amando alguém, você está em conexão com a divindade. É por isso que as pessoas, normalmente, verdadeiramente caridosas, que vivenciam as suas expressões religiosas ou as suas concepções espiritualistas, se entregam ao bem do próximo, sentem o prazer, a satisfação em estar fazendo aquilo. Entram num estado de comunhão com a divindade. Então é o caminho que nos leva ao desenvolvimento dessa fé. Porque começa a entrar dentro de um âmbito da nossa vida que não passa só pela racionalidade, passa por um sentido muito profundo, que é de conexão, que a razão não consegue explicar. Então esse é o caminho que o Espírito nos traz, de que nós podemos desenvolver a fé. Mas isso às vezes parece conflitar com algumas ideias que são predominantes para a maioria dos cristãos no mundo, como por exemplo aqueles que se apoiam em algumas ideias do apóstolo Paulo, de que para eles a fé não é algo que você possa adquirir, é algo que Deus te dá. Então para essas pessoas explicam por que uma pessoa nasce e já tem fé desde pequenininho, o outro passa a vida inteira estudando todas as religiões e nunca desenvolve a fé. Porque nas concepções das pessoas, nessa leitura superficial que fazem e fora de contexto dos ensinamentos de Paulo, pensam que a fé foi algo dado por Deus. Isso é uma das maiores deturpações da divindade. As pessoas falam muito de blasfêmia, mas a blasfêmia maior que possa existir é você pensar que a inteligência suprema possa ter preferidos. Criou você para ser salvo e bom. Aquele ali, pode fazer o que ele quiser, ele não tem chance. Isso é subestimar a inteligência suprema. É subestimar a divindade, achar que ela é como a gente, que tem preferências. E não foi a ideia de Paulo, como nós vamos ver logo mais. Nessa passagem da carta aos Efésios, ele colocou isso: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem já frequentou as igrejas deve ter já ouvido esse tipo de colocação, que isso é dado por Deus. Você tem fé porque Deus quer que você tenha. Ou essa daqui: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então isso é uma obstrução ao livre pensamento, coisa que no século XXI não é concebível. Como assim eu não posso pensar além? Ou eu tenho essa colocação lá da carta da primeira aos Coríntios. Porque há um pelo Espírito, na concepção deles o Espírito Santo, uma parte da divindade, é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Então, e tem outras citações mais, mas ia se alongar muito. Então, dentro da concepção cristã, para a maioria de muitos leitores do Novo Testamento, a fé é algo que é dado.
Mas percebam que essa é uma ideia de Paulo que obviamente não se aplica dessa forma. Seria uma coisa absurda pensar que Deus deu fé para mim, não deu para Cleide, e aí nas horas de luta, de dificuldade, ela fraqueja porque ela não tem fé, mas foi Deus que não deu. Onde tem justiça nisso? Se ele dá mais para um do que para outro. Paulo, intuído, falando numa época, dentro de um contexto, o que ele está falando, na verdade, é que, e isso tem sintonia com o que o Espírito falou aqui, nessa colocação, é preciso despertar o sentimento latente e adormecido. Todos nós temos o potencial de desenvolver a fé. E esse é o tal dom que ele está citando. A nós, Deus deu a possibilidade de desenvolver a fé. E a cada um, pelas inumeráveis vidas, a oportunidade de desenvolvê-lo ou não. Ter fé é sempre uma escolha nossa, gente. É sempre, depende de nós construirmos isso ou não. É da nossa experiência. É da nossa busca interior. Somente assim nós temos um Deus verdadeiramente amoroso. Fora isso, é melhor nem ter parte com esse tipo de divindade. Porque sabe com que ela se assemelha? Com os deuses vaidosos dos gregos, os deuses vaidosos dos egípcios, que nada mais eram do que representações da própria humanidade. Eram mitos que representavam o que o homem sente e pensa. Quando a gente concebe um Deus tão pequeno a ponto de ele ser como nós não precisamos dessa divindade. A divindade que nós precisamos é aquela do amor infinito, que não destrói, não condena, e aquela que diz que nós temos que ser assim também, sem odiar, sem destruir, sem quebrar, sem aniquilar, sem eliminar. E isso é o que nos torna muitas vezes distantes de Deus, porque a gente ainda carrega muito desse sentimento. O primitivismo que nós trazemos de eras remotas, de quando éramos ainda muito primitivos. Enquanto a gente não se libertar desses sentimentos equivocados que nós temos de justiça, baseada na força, no ódio, na destruição, na perseguição, enquanto a gente quiser a punição mais severa do mundo para um infrator, nós ainda estamos distantes dessa divindade. E não quer dizer que a gente vai deixar ele livre para fazer o que ele quiser, porque o amor também protege o indivíduo que erra para que ele não erre mais. Mas enquanto a gente não desenvolver verdadeiramente amor, esse encontro com o divino não acontece. Por isso que se você quer realmente ter um encontro com Deus, começa a tirar todos os sentimentos antagônicos que você tem. Sabe, a sua raiva, a sua mágoa, o seu ódio, a sua indignação exacerbada, aquela vontade que a gente tem lá de resolver as coisas de uma forma agressiva, violenta. Vai tirando isso. Quando você sentir, reflete. Eu não preciso ser assim. Eu não tenho que ser assim. E peça a Deus nesse momento para que você se despoje disso, se liberte. Mas não negue que sim. Porque a melhor forma de você cultivar algo é você negar que existe em você. Ele vai estar sempre lá, escondido. Reconheça, eu tenho raiva, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa. Mas além de reconhecer, dê um próximo passo, se liberte disso. Procure ajuda para se libertar. Às vezes a gente consegue sozinho. Em oração, a gente consegue se libertar de muitos defeitos, muitas imperfeições. Mas a gente precisa da ajuda profissional, de um terapeuta, psicólogo. A gente precisa da ajuda, do apoio fraterno da casa espírita. A gente precisa estudar por que a gente tem aqueles sentimentos, entender por que eles nascem. Mas se diagnosticou, gente, trabalhe para se libertar. Isso vai abrir a sua mente para essa percepção da presença real de Deus em nossas vidas, da existência atuante, vibrante da espiritualidade. Porque é uma questão de sintonia, é uma questão de vibração, de pensamento, de frequências. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, como que eu me sintonizo com algo que só vibra amor, paz, harmonia? Eu não consigo estabelecer essa comunicação.
Veja que isso se passa até no nosso plano material. Você consegue conversar com pessoas que têm pensamentos muito antagônicos ao seu? Você tem que mudar muito a sua capacidade de recepção para ouvir uma pessoa que está falando de coisas que agridem os seus princípios, por exemplo. Você tem que entrar numa esfera de amor para poder acolher aquela pessoa e entender por que ela é daquele jeito, por que ela fala aquilo. É um esforço tremendo para você poder se comunicar com alguém que pensa muito diferente de você. Agora imagina você pensando nesses espíritos que vibram o amor permanentemente. Você não vai perceber a presença de nenhum deles enquanto estiver com todo esse entulho mental de tantas coisas que não foram resolvidas ainda. Já passamos aqui, vamos dar uma avançadinha aqui. Por que para adquirir fé não bastam fenômenos? E parece até uma contradição, né? Paulo falar sobre fé e ele tendo tido uma experiência tão impressionante, e as pessoas até falam, é muito fácil ele ter feito o que ele fez depois, que Jesus, na forma de uma luz impressionante, aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas não foi aquilo que mudou Paulo. O que mudou Paulo foi a vida depois que ele presenciou esse fenômeno. Aquilo foi só uma corda. Na verdade, a fé que ele desenvolveu veio depois. Mas, o que acontece então? Por que os fenômenos não impressionam as pessoas a ponto de mudá-las? Tem um episódio do Evangelho que é lindo, maravilhoso para retratar isso. Chega uma mãe, apresenta a um pai, para os discípulos a criança, que estava ali no processo obsessivo, e aí os discípulos não conseguem fazer nada pela criança. E aí quando Jesus chega, Jesus faz ali o afastamento do espírito que estava perturbando a criança e restabelece a paz. E aí pergunta, por que a gente não conseguiu? E aí Jesus dá aquela lição inesquecível: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Óbvio que ele usou aqui uma figura de linguagem que não estava falando das montanhas físicas, né? A falta de fé dos discípulos impediram eles de acreditar. E eles tinham presenciado fenômenos. Eles tinham vivenciado coisas impressionantes. Esse episódio é depois que Jesus cura a sogra de Pedro. É depois que Jesus acalma a tempestade no mar. É depois que Jesus tira os espíritos obsessores dos gadarenos, era um povo, eram algumas pessoas que eram desse povo, cura o paralítico, faz a filha de Jairo voltar à vida, multiplica os pães e os peixes, quando Jesus anda sobre as águas, a transfiguração de Jesus quando ele resplandece todo luminoso, e eles mesmos já tinham feito curas. Então veja, gente, ter fé a ponto de produzir efeitos reais não depende de fenômeno nenhum, porque nem quem viu os fenômenos de Jesus teve fé suficiente, porque eles ainda tinham algo a conquistar dessa fé, que é uma entrega maior, mais profunda, algo mais marcante. E tudo isso é muito bonito, mas está a 2.000 anos de distância, um pouco menos de 2.000 anos de distância da gente. Alguém poderia dizer, mas onde está tanta fé assim que muda as pessoas, que faz pessoas que não eram nada produzir coisas impressionantes? Mostra isso para a gente hoje, Antenor, de que a fé pode realmente produzir efeitos marcantes para o ser humano e mudar a sua história. Nós temos exemplos maravilhosos, gente, que é como... Esse aqui eu vou pular, eu volto depois. Marie Curie, que foi uma cientista polonesa que se naturalizou francesa. Essa mulher venceu tantos obstáculos para se tornar uma cientista e conquistar só 2 prêmios Nobel. E ela não teve facilidade nenhuma. Ela, como mulher, final do século XIX, início do século XX, teve que lutar para conseguir se inserir no mundo acadêmico.
Até hoje é difícil para a mulher se impor no mundo acadêmico. Até hoje elas têm barreiras, como em todas as áreas. Imagina naquela virada de século. Ela era polonesa, vinda de um país que era domínio do Império Russo. As mulheres não tinham acesso ao ensino superior. Ela teve que lutar muito para conseguir se formar. E ela era pobre, ela teve que trabalhar para pagar os estudos. Era imigrante em Paris e teve que enfrentar muitos preconceitos culturais. Tá certo que ela casou com alguém muito importante na época, mas nem por isso a vida dela foi fácil. Ela é o tipo de pessoa que não tinha fé religiosa, não tinha fé no divino, mas ela tinha fé no potencial que ela trazia em si. Ela era guiada por uma certeza interna que ela não ficava pondo em dúvida todos os dias. Ela podia pensar como uma mulher do século XIX, isso não é para mim. Mas ela optou por não acreditar nessa ideia, nessa imposição. Pesquisem a história dela, é magnífica. E depois o encaminhamento das filhas, a ação delas. É uma pessoa extraordinária. É um exemplo para a gente pensar. Outro exemplo extraordinário e maravilhoso. A Dona Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem, lá em Uberaba. Gente, ela tinha menos ainda do que Marie Curie. Ela tinha praticamente nada, ela só tinha compaixão por uma forma, ou por pessoas que tinham uma forma de doença extremamente agressiva e dolorosa, e via essas pessoas abandonadas. Ela teve uma fé profunda e ela não teve apoio de ninguém para criar a instituição que ela criou. Ela teve, na verdade, o apoio do Chico, o apoio moral de alguém que era o interlocutor das dores, das lutas dela. Mas tudo, ela não era uma senhora rica que reuniu numa tarde no chá e falou, vamos fazer uma obra assistencial. Ela simplesmente começou a tirar as pessoas da rua e trazer para casa. E ela se entregou tão profundamente que ela mudou a vida das pessoas. Ela não tinha certeza do que ela ia fazer, ela simplesmente começou. Ela não permitiu algo que derruba a nossa fé, que é dúvida. Você sente o ímpeto de algo bom? Faça, vá atrás. Não fica levantando impedimento. É por isso que a fé bloqueia, ela não cresce. Porque a gente não permite, quando ela flora, e a gente não se entrega e não vai. Ela fez aquilo. Ela percebeu que algo precisava ser feito e fez. Ou, outro exemplo aqui. Ela conseguiu transformar algo pessoal, porque ela não queria fundar nada. Ela só se compadeceu. Mas ela foi, se movimentou e depois ganhou proporção. Às vezes as pessoas já começam a idealizar lá longe. Eu queria montar uma instituição para abrigar as crianças. Faça algo agora, do que você puder pelas crianças. Se tiver que vir essa instituição, ela virá. Mas apenas faça agora algo. Você não precisa fundar nada. Se una às pessoas que já estão fazendo. Apoie quem está fazendo. Tem um grupo em São Paulo que chama o Pãozinho Solidário, de jovens, não tem nenhuma vinculação religiosa. E eles se movimentam, eles fazem eventos, levam lanche, reúnem as crianças em datas especiais, proporcionam tardes diferentes para eles. Apoie essas pessoas. Você já começa a perceber que esse movimento te aproxima e te une a pessoas que têm essa fé humana, poderosa, que um dia se transforma em fé divina. Que então, outra figura marcante, e a Dona Ivone, ela é impressionante como médium, por quê? As pessoas pensam, se eu fosse médium, tudo seria mais fácil para eu acreditar. Olha como foi a história dela. Ela, quando era criança, ela chegou a ser classificada como tendo transtorno mental, porque sentia e via a presença dos espíritos. Não foi fácil para ela a mediunidade. Ela teve que conquistar, nessa obra Devassando o Invisível, ela teve que trabalhar para poder entender a própria mediunidade e poder exercê-la com segurança. Então não foi fácil o caminho dela como médium. A vida também não foi tranquila, porque ela tinha que se desdobrar entre a sua atividade mediúnica e as atividades profissionais e domésticas.
Ela se desdobrou para atender e se tornar a pessoa que ela se tornou, alguém com grande referência no exercício da mediunidade. Ela entendeu tanto a vida espiritual e se preparou tanto que se tornou instrumento de obras maravilhosas que nos esclarecem muito sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade. Essa obra, notadamente, Memórias de um Suicida, não são de todos, impressionante sobre a realidade pós-mortem de quem provoca a própria morte, mas não é de todos, em alguns casos específicos. Ela se preparou para isso e não foi porque algo foi dado para ela. Ela lutou e conquistou, como todas as outras que nós citamos, e todos nós, se temos alguma fé e alguma realização na vida. É tudo fruto dessa dedicação, dessa busca, dessa conquista que nós vamos fazendo em viver, em acreditar a cada dia, em continuar todos os dias. É isso, gente, que faz a fé surgir. É todos os dias dar um passo acreditando, entendendo, aceitando, estudando, desenvolvendo a razão. É isso que cria em nós a fé. E nós um dia teremos que refletir sobre esse talento que nós recebemos. Porque, afinal de contas, a fé não nos é dada pronta, acabada, mas como potencialidade ela está em nós. Será que nós seremos como o servo da parábola, que tendo recebido algo para multiplicar, todos lembram da parábola? Um senhor vai viajar, a um dá 5 moedas, 5 talentos, a outro dá 3, a outro dá 1. Quando ele volta, pede a prestação de contas. O que escondeu a moeda não tinha o que mostrar mais. É interessante que, é por isso que eu acho o Evangelho extraordinário, e quanto mais eu leio, mais eu descubro coisas e mais eu entendo algumas coisas da minha vida. Quando ele fala sobre o medo, o que impediu o homem do talento escondido de desenvolver o talento? Foi o medo. E o medo, gente, é exatamente o oposto da fé. As pessoas pensam que o oposto do medo é a coragem, não é. O oposto do medo é fé. Quando eu tenho medo, mas eu tenho fé de que eu posso superar aquele desafio, eu supero. A coragem, ela vem como amostra grátis aí, como brinde. É a fé que nos dá força para resistir ao medo da vida, ao medo dos enfrentamentos, ao medo dos problemas. É ela que nos dá a respaldo. Só que se eu não desenvolvo esse embrião que está dentro de mim, nas horas dos desafios, das lutas, ele não está pronto para ser usado. Ele não é abundante porque ele não foi multiplicado. Por isso que a fé é uma virtude que a gente desenvolve todos os dias, refletindo, agindo, pedindo e vivendo. Eu espero que essas reflexões possam ter contribuído com todos. Estudem sobre a fé, reflitam sobre ela. Muito obrigado.